Mãe, por que você nunca me contou que meu pai se apaixonou de verdade pela Flora? Por que você nunca me contou que ele saiu de casa pra viver com ela? Por que você mentiu pra mim sobre isso? Novela favorita, capítulo 22, terça-feira, dia 14 de junho de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito, muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal. Ative o sininho de notificações, que é para vocês receberem todas as notificações, todos os vídeos, todos os capítulos da novela que eu colocar aqui no canal. Então, não se esqueçam do sininho, não se esqueçam também de deixar o like, o gostei. Quanto mais vocês deixam o gostei, mais o YouTube recomenda o meu vídeo para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário também. O seu comentário é muito importante. Eu quero muito saber qual personagem vocês lembram dessa novela. O que vocês lembram? Quais reviravoltas que você lembra dessa novela? Vocês estão gostando? O que vocês estão achando do começo dessa novela? E também eu quero muito saber, então comente aí qual a cidade e o estado que você assiste a novela. Vamos lá? Os capangas colocam Flora no carro. Lá dentro, Gonçalo pergunta como ela está se sentindo em liberdade. Flora diz que está ótima e que não foi ela quem matou Marcelo, foi a Donatella, e continua dizendo que ele a amava e ia se separar de Donatella para ficar com ela. Gonçalo diz que ela é louca, mas Flora fala que ele ainda vai pedir perdão de joelhos a ela e sai. Na outra cena, Silene lê a mão de Donatella e diz que tem um novo romance na vida dela. Depois, diz para ela tomar cuidado com as pessoas próximas a ela. O Silveirinha principalmente. Na cena seguinte, a campainha toca e Silveirinha vê que é Dodge. Ele o manda sair dali, mas acaba abrindo a porta. Dodge entra e diz que está uma bagunça, mas que pode arrumar para ficar ali. E pergunta como estão as coisas ali. Silveirinha fala que depois que ele saiu, está tudo estranho ali. Dodge diz que caiu sozinho, mas que a máscara de todo mundo vai cair também, e pede dinheiro para Silveirinha e diz que se ele não der, ele, Dodge, vai na delegacia contar uma história sobre ele, Silveirinha. Silveirinha dá dinheiro para ele e ele sai. Na outra cena, Lara pergunta se o pai dela foi apaixonado por Flora. Irene conta que Marcelo deixou essa casa para poder viver com a Flora e continua dizendo que nem tudo é como a Donatella conta. E nesse momento o Gonçalo chega e diz que falou com Flora para ela não procurar mais elas e pede para Irene não se aproximar dela mais. Na outra cena, Cida fala que pensou muito neles. Coppola pergunta o que aconteceu com ela e Cida conta que não tem sido muito feliz. E Coppola pede para ela voltar para casa e mostra uma foto antiga deles e diz que ela é muito corajosa e pede para ela voltar. Nesse momento, Domênico fala para a tia voltar para casa e eles comemoram porque ele falou. Na outra cena, o celular de Irene toca, mas Gonçalo diz para não atender porque pode ser Flora. E nesse momento, Donatella chega e Gonçalo a chama para irem viajar para Paris. Donatella diz que seria ótimo, mas não quer atrapalhar o jantar deles, e sobe. Logo em seguida, Lara diz que precisa conversar com a mãe, e sai também. No quarto, Lara fala que descobriu coisas da vida dela e pergunta por que ela nunca contou que o pai dela se apaixonou pela Flora. Donatella diz que tem alguém envenenando ela e que ele não a amava, que Flora o atraiu com a teia dela. Então, Lara diz que Donatella deveria odiá-la porque ela é fruto da traição do marido com a melhor amiga. Donatella chora e diz que a ama. Depois, ela pressiona Lara para contar quem disse isso tudo para ela. E Lara conta que foi Silveirinha. Na outra cena, Flora chega na casa de Zé Bob com um presente. Zé Bob agradece a torradeira, mas diz que a história deles acabou. Flora desconversa e tenta beijá-lo. Zé Bob diz que não, e que o nome falso foi demais para ele. Flora sai, mas pede para ele lembrar dela quando for fazer torrada. Na cena seguinte, Damião chega e pergunta por Céu.
Grace o aconselha a esquecer Cel, porque ela não sabe dar valor a um homem como ele. Nesse momento, Edivaldo chega e pergunta o que ele está fazendo ali, mas Damião diz que já vai e sai. Então Grace reclama que ela só serve de escrava para ele. Na cena seguinte, Maria do Céu olha para Cassiano e vai para perto dele. Ela o provoca e tenta agarrá-lo, mas ele diz que é noivo e que ama a noiva dele. Céu pega no braço dele e diz que até quando vê o relógio, lembra dele. E nesse momento Lara chega e eles disfarçam. Maria do Céu sai e Lara cobra Cassiano por dar tanta ideia a ela e que prefere que ela trabalhe em outra sessão. Cassiano fala que está adorando ela ciumenta e a beija. Na cena seguinte, Augusto César procura por Shiva e encontra um bilhete dele dizendo que foi para São Paulo, mas diz para ele não ir atrás dele. A cena vai para Shiva chegando na casa de Maíra e conta que é uma estratégia para tirar o pai dele de casa e que ela vai casar com o pai dele. Na cena seguinte, Lara diz que precisa tomar partido de Donatella e apoiá-la. Na outra cena, a Lei diz que vai na sauna do condomínio. Lá, a Lei entra e os homens saem. Logo em seguida, um faxineiro abre a porta e manda ele ficar à vontade e tranca a porta com ele dentro. Depois, Raleigh chega em casa passando mal e conta tudo para Orlandinho. Orlandinho tenta ligar para o pai dele e para a polícia, mas Raleigh diz que não e conta que não é Bruninho, e sim Harley, e continua contando toda a verdade que o enganou. Orlandinho fala para ele ficar ali e agradece por ele ser amigo dele e pergunta quanto esses caras querem para deixá-lo em paz, e diz que vai dar. Na cena seguinte, Lara pede para transferirem Maria do Céu. O chefe de seção vai falar com ela, mas ela se recusa. Então, ele a demite. Na cena seguinte, Augusto César decide ir atrás de Shiva, e em São Paulo, ele fica louco no meio de tanto barulho. Na cena seguinte, Gurgel conta para Romildo que Gonçalo não vai mais financiar a campanha de Diduzinho, e Romildo manda ele ver se o tal Elias já se candidatou. Na cena seguinte, Augusto chega na casa de Maíra e manda Shiva ir para casa, mas ele manda o pai relaxar um pouco ali. Augusto fica doido, mas Maíra tenta acalmá-lo e faz um lanche para eles. Na cena seguinte, Irene encontra com Flora e Gonçalo as pega no flagra e a briga com Irene por ela encontrar com Flora, mas Flora diz que ele está fora de si. Gonçalo dá um tapa na cara dela e grita para Irene que ela tem duas escolhas, ir para a Europa com ele ou ficar para bajular fora, e vai ser o fim do casamento deles. Flora fala que já está indo e sai, e Irene fala que ela é inocente, que foi Donatella que matou Marcelo. Na cena seguinte, Gurgel fala com Elias que ele nunca ganhará a eleição porque é homem com homem dá lobisomem. Elias fica furioso e bate nele. Depois vai para casa e conta para Dedina que vai se candidatar. Na cena seguinte, as mulheres fazem docinho e Coppola chega, e todos comemoram a volta de Cida. Na cena seguinte, Donatella percebe a presença de Lara e a chama para rezar, e diz: para ver a verdade, precisamos manter o foco, entende? E sente que os olhos delas estão embaçados. Lara manda ela parar de paranoia. Donatella diz que se ela tiver alguma dúvida sobre ela é para perguntar e que não quer vê-la sofrer, e pede um abraço à filha. Na cena seguinte, Silveirinha brinca com o papagaio e a campainha toca. Ele reclama achando que é Dodge, mas abre a porta e é Flora. Ele diz que ele sabia que ela viria e pede um abraço para ele. Ela o abraça e Silveirinha diz que ela não deveria ter ido ali. Flora diz que vai embora, mas Silveirinha fala para ela ficar. Ela chora lembrando das coisas que viveram junto e mostra um troféu para ele. E diz que é a única lembrança que ela tem deles e dá para ele. Na cena seguinte, todos almoçam e Cida conta um pouco da história dela. E nesse momento, Domênico mostra que voltou a falar e todos comemoram também. Átila chega e o clima fica estranho na mesa. E Coppola fala que dessa vez Cida veio para ficar
e pede para Yolanda arrumar o quarto dela. Na cena seguinte, Silveirinha aconselha Flora a não bater de frente com Donatella, e Flora fala que, custe o que custar, a Donatella vai ter o que merece. E diz que não sabe como ela teve coragem de colocar ele como empregado dela, e que ele merecia um palácio. Depois, pede para ele ajudá-la e diz que Lara precisa saber sobre o médico que viu Marcelo morrer. Na cena seguinte, Irene tenta saber o que ele vai fazer com a Flora e pede para ele prometer que não vai machucá-la, mas ele diz que não vai fazer nada com ela que ela não tenha feito com o filho dele. Nesse momento, Lara chega e diz que eles estavam gritando e que a viagem que ele quer fazer não veio em boa hora. Depois sai. Irene diz que Gonçalo vai ter que ir sozinho. Gonçalo fala que se ele for sozinho, ele não volta mais. Na cena seguinte, Donatella pede desculpa pela grosseria dela, mas fala que ele fez fofoca para Lara. Depois, diz que está cada vez mais difícil e que a Flora sumiu. Silveirinha diz que Gonçalo sabe onde Flora está. Donatella vai imediatamente perguntar para ele se ele sabe onde a Flora está. Gonçalo confirma que a encontrou e manda Donatella esquecer Flora e diz que vai cuidar dela. E Silveirinha assiste tudo. Na outra cena, Augusto engasga com a água e eles decidem ir embora. Shiva o obriga a ir de elevador, mas o elevador quebra. Na cena seguinte, Edivaldo briga com Maria do Céu, mas ela desdenha a vida que ele dá para ela e diz que não precisa dele e nem do dinheiro dele. Edivaldo fica super magoado e manda ela ir sair de casa. Maria do Céu sai e Grace e Edivaldo choram. Na rua, Maria do Céu anda sem rumo e Léo dá em cima dela. Na cena seguinte, Catarina apronta tudo para comemorar com o Léo que Domênico voltou a falar. Léo chega e começa a brigar com ele por ter ido viajar com o avô e manda ele falar, mas Domênico não fala. Então, ele tira o cinto e bate nele, mas Catarina entra na frente e protege o filho. Na cena seguinte, Lara pede desculpas para Silveirinha. Silveirinha fala que o doutor Salvatore vai saber responder mais perguntas para ela, e se ela quiser, ele pode ir junto com ela. Na cena seguinte, Cassiano chega e vê Maria do Céu na rua chorando, e ela conta que saiu de casa. Cassiano a chama para ir para a casa dele. Na cena seguinte, o segurança chega e resgata Shiva e Augusto César do elevador. Na cena seguinte, Lorena nota que Átila está tenso e nesse momento Cassiano chega com Maria do Céu. Na janta, Átila faz perguntas para ela e Maria do Céu diz que quer fazer um book em São Paulo e que já vai. Lorena pergunta se ela não quer dormir ali, mas Maria do Céu agradece a eles e diz que vai para casa. Ela vai para a rua e deita em um cantinho no chão mesmo. Na cena seguinte, Yolanda reclama de Cida e fala que a casa dela não é hotel. E reclama dele, Coppola está acostumando ela mal. Coppola leva café na cama para ela e eles lembram dos velhos tempos. Depois Yolanda briga com Cida na cozinha. Na cena seguinte, o pai de Orlandinho chega e ele diz que precisa de 400 mil para entrar com a sociedade para abrirem uma cervejaria. Darcy decide que ele só precisa ver os papéis e está tudo certo. Na cena seguinte, Alicia provoca Zé Bob e pergunta por que ele não a pega. E Zé Bob diz que ela é muito riquinha para ele e que se ela se livrar do pai, vai ser uma pessoa bem melhor e pede para ela conseguir um cabelo de Camila. Na outra cena, Alicia chega e abraça Camila e Camila reclama da roupa da mãe. Então Alicia a chama para ajudar a escolher uma roupa para ela. Nesse momento, Romildo chega com o Gurgel para a reunião deles. Romildo cumprimenta Camila e logo depois ela entra com Alicia. Na cena seguinte, Lara e Silveirinha esperam o doutor chamá-los e quando ele chama, Lara entra sozinha. Lá, Lara diz que queria conversar com ele e que sabe que ele foi a última pessoa que viu o pai dela vivo. E o que ele disse antes de morrer? Ele conta que ele estava vivo, mas não chegou vivo ao hospital.
Lara fala que é muito importante para ela. E ele conta que o pai dela disse que amava Donatella e que a Flora tinha que pagar pelo que ela fez. Na cena seguinte, Gonçalo confronta Flora e manda ela sumir dali. Flora fala que não vai embora dali e que vai tomar a vida dela de volta. Gonçalo diz que ela selou o destino dela e depois que Flora sai, ele manda os capangas continuarem o plano. Na outra cena, Lara sai e conta que ele confirmou a versão de Donatella, mas Silveirinha mostra a escultura para Lara e diz que essa é a mais cara de todas e que foi Donatella que deu de presente para ele, Salvatore. Na cena seguinte, Flora abre a porta para o serviço de quarto e toma o suco que pediu, mas passa mal e desmaia. Logo os capangas entram e a levam. A cena vai para Flora acordando em um lugar estranho e lê na parede: da próxima vez você não vai acordar. Ela então nota que está no cemitério. Na cena seguinte, Lara conta que foi ver o Dr. Salvatore e que foi perguntar sobre a morte do pai e pergunta por que ela deu uma escultura tão cara de presente para ele. E assim termina o capítulo 22 de A Favorita, galera. Antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário, comente aqui o que vocês estão achando desse começo da novela, qual personagem vocês mais gostam de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.